procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Imagine, igreja, quando Deus vê os seus filhos com zelo, com cuidado, com reverência, em busca do Senhor, diz: Pai, me concede esses dons. Deus, me concede esses dons. E Deus diz: não, não vou te dar o que você quer. Eu vou te dar o melhor ainda. Eu tenho o melhor ainda para você. Igreja, assim, o cristão nem ora. Em todas as nossas orações. 1 Coríntios capítulo 12, os dons que nós vamos ver agora, tem que estar nas nossas orações. Oração, pedir ao Senhor: Senhor, me dá os dons. Precisamos conhecer, amada igreja, os dons do Senhor. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Quando Deus olha para a sua igreja, Ele nivela, Ele vê todos iguais. Diante do Senhor, todos nós somos iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Capítulo 12 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios levados pelos ídolos mudos, conforme ereis guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outros, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Os dons são habilidades especiais que Deus concede aos seus filhos. Os dons são habilidades especiais que o Senhor concede à sua igreja, para o nosso crescimento e para o crescimento do corpo da igreja. Os dons não é nosso, Ele nos empresta, Ele dá a cada um para aquilo que for útil. Então, igreja, nas suas orações, busca com cuidado, com zelo, com reverência, quais os dons que você mais almeja no seu coração. O dom da ciência, o dom da palavra, o dom da cura, o dom de línguas, ou de interpretar as línguas. Quais os dons que você almeja no seu coração? Talvez em suas orações não está recheado os dons do Senhor, e Ele está em busca daqueles que vai até Ele e diz: Senhor, eu quero o dom da fé. Esta fé não é uma fé comum.
não é aquela fé que para que nós sejamos salvos, no mínimo, nós temos que carregar esta fé. Esta fé comum, não fé especial. Porque até para ser salvo, nós temos que ter fé. E quando aceitamos o Senhor como Salvador da nossa vida, foi implantado dentro de nós esta consciência chamada fé para ser salvo. Esta fé é uma fé que nasce quando nós aceitamos Jesus. Mas o dom da fé são dons especiais. Você se lembra daqueles 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Ele sabia que se desobedecesse o rei Nabucodonosor, ele tinha consciência que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Mas ele não estava preocupado com fogo. Ele não estava preocupado em ser lançado dentro do fogo. Porque ele desenvolveu dentro dele uma fé especial. Ele sabia que havia um Deus que ia livrar ele da fornalha. Isso são fé especiais. A mesma coisa foi quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel tinha uma fé especial, uma habilidade especial. E ele sabia, amada igreja, e ele creu nesse Deus todo-poderoso, que havia um Deus de fazer daqueles leões um gado de estimação. Isso são fé especiais. E nós precisamos dessas habilidades. Mas se você não busca em oração, se você não paga um preço, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Voltai para mim, eu voltarei para vós. É impossível. Aquilo que você pede a Deus está de acordo a um alinhamento com Deus, para que Deus não conceda no seu coração. A fé é um dom, igreja. Precisamos uma busca constante do Senhor, para que pela graça do Senhor, não porque nós merecemos, mas Deus achando graça no seu coração, Ele pode te conceder esse dom especial da fé, igreja. Aquela fé que te dá uma lente no mundo espiritual. Aquela lente que faz com que você, ao olhar a uma porta fechada, esta lente no mundo espiritual, chamado fé especial, ela viu uma porta aberta. Esta fé especial, que é capaz de fazer com que esta lente no mundo espiritual, ao olhar para uma enfermidade, ou para a tua enfermidade, você veja a cura. E nós precisamos dessa fé. Há muitas pedras no teu caminho, que para ela ser removida, precisamos da fé. Precisamos olhar para essas pedras e dizer: não, pedra não é obstáculo no meu caminho. Todas as pedras que eu encontrar no meu caminho, eu vou fazer dela uma arma de guerra, em nome de Jesus. Eu não vou parar, porque pedras no caminho do povo de Deus nunca foi problema. Nós temos o exemplo de Jacó. Jacó vai dormir, igreja, e ele não pega um travesseiro para colocar a tua cabeça, ele faz da pedra o seu travesseiro. E tem uma noite maravilhosa, e Deus dá uma visão, ele vê uma escada, anjos subindo e descendo. Pedra nunca foi o obstáculo para aqueles que desenvolvem esta habilidade em uma fé especial. Você consegue enxergar nos seus problemas sempre respostas.
Não adianta, igreja. Esta habilidade desenvolvida através de uma busca no Senhor, e o Senhor o concede no teu coração, você verá o problema, mas no problema você vê a solução. Você não para. E nós precisamos dessa habilidade para que nós possamos vencer os nossos obstáculos. Isto é um dom. A fé é um dom que nós precisamos se curvar diante do Senhor e dizer: Deus, eu não tenho mérito. Deus, concede, está escrito na tua palavra. O Senhor diz lá em 1 Coríntios 12:31, que aquele que pede dos melhores dons, o Senhor tem os mais excelentes ainda. Está escrito, Senhor. Senhor, me habilita com este dom na minha vida. Me ensina, Espírito Santo, como desenvolver isso dentro de mim. E você começa a orar, você começa a ter um foco na palavra de Deus, buscar com zelo. Você não se cansa de buscar esta fé especial, porque a fé natural você já tem, que é a sua crença na sua salvação. Mas os dons, amada igreja, são habilidades especiais. Você precisa. Eu preciso, Senhor, desta habilidade, para que o teu nome seja glorificado. Eu não quero para me exaltar, eu quero para que a minha vida seja uma vida de sacrifício, para glorificar o Senhor. Eu não quero isso para o meu proveito, eu quero isso para glorificar o teu nome, Jesus. E você começa a orar, você começa a pedir a Deus essas habilidades especiais, que está em 1 Coríntios capítulo 18. Se você não pede, Deus não te dá. Precisamos buscar do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Está disponível para a igreja isso, para o seu crescimento e para o crescimento do corpo de Deus. Até para você orar de uma pessoa, você precisa ter fé para que aquela pessoa seja curada. Porque no momento, até que você está orando por uma pessoa, você é um canal de bênção para a pessoa. Este canal não pode ter bloqueio, porque a bênção do Senhor passa através de você para chegar àquela pessoa que você está ministrando. E tudo isso precisa de fé. São habilidades especiais. O mundo não vai entender isso, mas você tem pagado um preço. Senhor, me concede este dom. Eu preciso desta fé especial. Como é que eu vou vencer os problemas que estão sobre a minha vida, se eu não tenho fé? A fé natural é aquela fé da nossa crença na salvação. O Senhor já me concedeu quando eu aceitei o Senhor como Salvador. Agora eu quero habilidades dentro de mim, para que o teu nome seja glorificado. Se eu fosse aqui contar algumas experiências através da fé, eu amanheceria um dia contando aqui, amada igreja, de experiências, de habilidades que o Senhor já me concedeu pela misericórdia, não porque eu tenho mérito. Como que pode a presença de um cristão em determinados ambientes causar a cura de uma pessoa? Como pode tocar numa pessoa que está enferma e a pessoa ser curada? Isso não é do homem, isso é do Espírito Santo. E Ele está em busca de homens e mulheres dentro da sua casa. Imagina que os olhares do Senhor passeiam no meio da igreja, procurando corações que busca isso. Os dons. O dom da sabedoria não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria divina que Deus concede e habilita os seus servos, amada igreja, para o crescimento da pessoa e o crescimento do corpo da igreja. E nós temos dificuldade,
até de orar para buscar o Senhor. Deus, me concede o dom da sabedoria, o dom da palavra, Senhor. Quando eu começar a abrir a minha boca, e não seja eu, mas seja o Espírito Santo, imbuído no meu espírito, para que possa alcançar o objetivo do Senhor. Ele está em busca dessas pessoas, desses verdadeiros adoradores. Por isso que Deus olha o nosso coração. Ele sabe da tua luta que você está passando, mas que você não desiste dele. Você não desiste. Ainda que eu tenha que pagar o preço, eu vou pagar o preço nos pés do Senhor. Igreja, tudo que nós precisamos é mudar um pouco o nosso foco. Às vezes o nosso foco está nos bens materiais. A gente só pede: Deus me abençoe, Deus me prospera, Deus abre porta, Deus me dá saúde, Deus me dá isso. É o tempo todo isso. Nós precisamos mudar isso, igreja. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão o quê? Não se preocupe. Aquilo que Deus ele te concede, porque Ele sabe as tuas necessidades. Como Deus é um Deus provedor, Ele sabe o que você está precisando. E Ele sabe que o teu foco é Ele. E Ele sabe a tua necessidade. E na hora dele, no tempo dele, Ele concede, sem que você nem está esperando. Daqui a pouco, pum, uma bênção acontece. Daqui a pouco, um livramento acontece. Daqui a pouco, algo muda na tua vida, que você fica assim, pasmo. Como isso? Deus pega até mesmo o incrédulo e faz do incrédulo um canal de bênção para você. É assim que Deus faz. Eu lembro de um testemunho recente em Itapuranga. Eu fui fazer uma libertação, e depois da libertação a mulher olhou para mim e disse: pastor, o senhor sabia que eu tinha um ódio tão grande do Senhor, que quando eu te via lá no posto médico, lá no 24 horas, eu rangia os dentes, e eu comentava com minha filha: já vi aquela desgraça ali, rangia os dentes. Interessante, pastor, que esta pessoa que eu odiava tanto, foi a pessoa que Deus usou para me libertar e me abençoar. É assim que Deus faz, porque Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o teu coração, a quebrantamento. E quando nós passamos a orar, amada igreja, dentro dos padrões da palavra de Deus, Deus concede bênção para nós, mas no tempo dele, no momento dele, na hora dele. Então não estou preocupado com bênção. Eu vou focar em meu Senhor. Quero, Deus, tudo que eu quero é que o Senhor derrame essas bênçãos sobre mim. Senhor, me dá o dom de discernimento de espírito. Ele vai te dar. O interesse é dele. Deus vai te habilitar nesta área, para que você possa entender a engrenagem no mundo espiritual. Que possa entender, amada igreja, ao conversar com pessoas, a andar com pessoas, você começa a enxergar a engrenagem no mundo espiritual. Discernimento é um dom, ou não? Já apanhamos tanto, já sofremos tanto por não ter discernimento espiritual. Há muitos crentes que estão apanhando bastante por não ter discernimento espiritual. Você acha, você está pensando que os problemas que estão te bloqueando, simplesmente isso é coisa normal, isso faz parte da vida, porque não há um discernimento espiritual para você entender, igreja, esta engrenagem no mundo espiritual. Isto é um dom que nós precisamos pedir a Deus. Dons do discernimento de espírito, ou melhor, discernir o mundo espiritual.
Este mundo que nós vivemos, esse mundo que nós fazemos parte, e que nós somos tão ignorantes, tão cegos, que a gente não tem nenhuma percepção, a gente não tem nada de conhecimento do mundo que nós vivemos, por falta de um discernimento espiritual. Isso é uma habilidade que Deus tem para você. Ele quer te dar isso. Imagine você conversar com uma pessoa. Em poucas palavras, você já discerniu o conteúdo daquela palavra, a fonte desta palavra e o que está por trás dessas palavras. Você já foi lá no mundo espiritual e você já discerniu tudo isso. Este é um dom. Este dom está disponível, é para todos nós. Esse dom está disponível para a igreja, para o crescimento da igreja e o nosso crescimento. Mas se você não ora, ou quando você ora e pede ao Senhor, imagine que Ele te pergunta: para tu quer o quê? Você quer o quê? Você quer isso para quê na tua vida? Para simplesmente achar que tem só o discernimento, cruzar os braços? Para que você quer isso? Deus, Ele conhece o nosso pensamento, o nosso coração. E que nas tuas orações, amada igreja, desenvolva isso nas tuas orações, pedindo ao Senhor isso. Pastor, um dia eu queria receber de Deus esta autoridade, para quando eu orar nas pessoas, o mal que está lá tem que cair, a doença que está lá é o dom da cura. A cura que se transforma em um sinal, e esses sinais glorificam o nome de Jesus Cristo. Esses dons, Ele está disponível a todos vocês. A questão é aqui a cabeça. Criamos um bloqueio dentro de nós e achamos que isso não é possível para nós. Limitamos Deus, criamos uma barreira na nossa mente, uma muralha na nossa mente de proteção, que a gente não consegue abrir os olhos para enxergar aquilo que Deus tem para nós. Está aqui nos nossos olhos, na Bíblia, os dons. E Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse: olha, acerca dos dons, não sejam ignorantes. Não sejam ignorantes. Tenham conhecimento. Está aqui, está disponível para mim e para cada um de vocês. A Bíblia fala que falar em línguas também é um dom. É dom. São habilidades. Agora existe uma grande confusão dentro das igrejas quando se fala em falar em línguas. Abra aí em 1 Coríntios 14, versículo 4. Falar em línguas é um dom, é uma habilidade, é uma oração em espírito. 1 Coríntios capítulo 14. Encontraram o versículo 4? O que fala em língua estranha edifica-se o quê? A igreja. A Bíblia está dizendo que falar em língua edifica a igreja ou a si mesmo? Se eu aqui começar a pregar e falar em línguas, eu estou edificando a igreja ou estou edificando a mim mesmo? Há um conceito muito errado, imposta pelas religiões. Se você não falar em línguas, você não tem o Espírito Santo. Falar em línguas são habilidades. É uma oração em espírito. Edifica você mesmo. Então, se não edifica a igreja,
E há pregadores que pregam até em línguas. Mas a Bíblia diz que quando nós falamos em língua, tem que ter um intérprete também. Porque senão ninguém vai entender nada. Não vai edificar a igreja.